Aleluia. Boa noite a todos. Boa noite àqueles que estão aqui, aos visitantes também. Boa noite ao pessoal que está em casa. Sejam todos bem-vindos e abençoados pelo Senhor, que é o Senhor desse culto. É o nome pelo qual nós nos reunimos. Amém? Peço que você abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao 16. Efésios 4, do 1 ao 16. Como já é de costume, aqui na Igreja Reformada Vertical, no primeiro domingo de cada mês, nós temos uma exposição, uma pregação pastoral. Então nós estamos hoje dando uma pausa no Evangelho segundo Marcos e trabalhando a respeito de temas que são de suma importância para a igreja. Amém? Todos chegaram ali em Efésios? Efésios 4, de 1 a 16, diz assim: Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados a uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Mas a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito, subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu para as partes baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que também subiu, muito acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela astúcia da invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Bendito Senhor, nosso Deus e Pai, a Ti nós rendemos graças e Te louvamos. Pedimos ao Teu Santo Espírito que venha inculcar essas palavras que são as boas novas do Teu Evangelho na nossa mente, no nosso coração, que venhamos, sobretudo, a compreendê-la, Senhor, e aplicá-la nas nossas vidas diariamente. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, por favor. Amém. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, essa carta aos Efésios, a igreja de Éfeso, ela foi escrita por Paulo, por volta de 60 depois de Cristo, enquanto ele estava preso em Roma, naquela famosa prisão domiciliar, né? Ele estava numa prisão que ele tinha que alugar e pagar, mas ele tinha que ficar lá. Mas para quem ela foi escrita? Ela foi escrita para os santos, para os irmãos da igreja de Éfeso. Se você ler com o tempo em casa, lá no livro de Atos, de 18 a 20, conta a história da fundação da igreja de Éfeso, onde Paulo permaneceu por 3 anos, de 52 até 55 depois de Cristo, na sua terceira viagem missionária. E essa carta, ela fala das bênçãos de Deus em Cristo, da graça salvadora e de como
a igreja deve andar e se comportar, uma vez que alcançada pelas bênçãos de Deus. Então essa carta de Efésios, ela foi escrita para a igreja, para os irmãos que se converteram e se reuniam na cidade de Éfeso. E aqui no capítulo 4 de Efésios, Paulo trata de um assunto muito importante para todos aqueles que são filhos de Deus. Um assunto extremamente importante para todos aqueles que são igreja, para todos aqueles que congregam, para todos aqueles que são filhos de Deus. Ele trata do assunto da unidade dos irmãos que vivem em Cristo, vivendo como um verdadeiro corpo, vivendo como um só em Cristo. Nós somos chamados, então, através dessa carta, e hoje aqui para nós, a sermos um só povo, um só corpo, para cultivar a unidade em santidade e pureza. A unidade é diferente de uniformidade, só para deixar claro. Nós não devemos ser todos iguais, vestir as mesmas roupas, cortar o cabelo. Não, isso é uniformidade. Isso é gerado de fora para dentro. A unidade vem de dentro para fora. E quem gera ela em nós é o Senhor. Nós somos chamados a andar de modo digno de Deus. Nós somos chamados a andar de acordo com a sua vontade. Nós somos chamados a viver essa unidade para que juntos nós venhamos a crescer no conhecimento do Senhor e em amor por Deus e uns pelos outros. Essa unidade, como eu falei, ela vem de Deus. Ela é construída em nós, por Ele, com os dons que Ele nos deu para a edificação do corpo que é formado de filhos. O corpo de Cristo é formado por filhos de Deus. Ele não é formado por simpatizantes, aqueles que frequentam igrejas, mas aqueles que se converteram realmente, aqueles onde o Espírito Santo habita. Esses filhos de Deus formam o corpo, comprados pelo sangue de Cristo. E todos os dons que existem, como diz lá em Tiago, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Tudo. Todos esses dons, eles são graça de Deus para os relacionamentos entre os filhos de Deus, para viverem como um só. Nenhum dom é de uso pessoal, nenhum dom é para si mesmo. Todos são para o corpo. Os dons são para o corpo. A unidade, ela é criada por Deus, mas nós somos chamados a preservá-la. Ela é implantada nos nossos corações pelo Espírito Santo, mas nós devemos praticá-la e aplicá-la nas nossas vidas diariamente. Nós somos chamados para viver aquilo que nós professamos e viver aquilo que nós cremos. Amém? Ser depois praticantes e não somente ouvintes. Você já ouviu isso? A prática é que conduz o bom testemunho. Amém? Então, na exposição de hoje, nós vamos ver a graça de Deus para a unidade, os fundamentos dessa unidade, que vem de Deus, os dons e o propósito da unidade. Amém? Primeiramente, as graças da unidade. Nós somos chamados a praticar as graças da unidade. O que são essas graças? As graças da unidade são os dons de Deus. São o fruto do Espírito Santo que você conhece, está lá em Gálatas 5, 22, 23. Né? Amor, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, todos aqueles outros. E Paulo aqui para nós, em Éfeso, para os Efésios, ele vai falar de 4 específicos. São dons que nós recebemos para a unidade. São dons que só funcionam com os outros. Quer ver? Mansidão, você precisa para consigo mesmo? Domínio próprio para você mesmo? Amor. Humildade para você mesmo? Paciência para você mesmo? É tudo um com o outro. É para relacionamento. Então, a primeira graça que Paulo nos fala ali é a respeito de humildade. Primeiro, graça, dom, fruto do Espírito, que ele diz ali para os Efésios é humildade. Andar em humildade é andar em gratidão pela dependência de Deus. É fugir do orgulho e da vaidade. É não olhar somente para os próprios interesses. Sabendo que nós viemos do pó,
e nós vamos voltar para o pó. Nós não temos motivo algum para nos orgulharmos de nada. Ninguém sabe o dia de amanhã. Mas a humildade, ela era um sinal de fraqueza para os romanos naquela época. Ela era totalmente o contraponto disso que a gente está falando. Mas para o Senhor, a humildade é uma virtude aos olhos de Deus. Jesus é o nosso exemplo máximo de humildade. Ele abriu mão da sua glória, de tudo que tinha, para submeter à vontade de Deus. Ele se esvaziou a si mesmo. Ele é um exemplo de humildade. Portanto, ser humilde é colocar Cristo em primeiro lugar, o outro em segundo e o eu em terceiro. Outra graça da unidade também que Paulo nos fala é a mansidão. Mansidão é a virtude daqueles que não perdem o controle. A mansidão, ela não é uma fraqueza, mas é uma qualidade da pessoa equilibrada que controla a si mesma em detrimento de servir aos outros. Uma pessoa mansa, ela controla o seu temperamento, os seus impulsos, seus desejos e, sobretudo, a sua língua. O manso não é o tanso, nem o boca mole. O manso não é paralisado, o manso age com tempero, com mansidão, com serenidade. O manso é aquele que mantém a serenidade e a suavidade diante das situações da vida. A casa pode estar caindo lá fora. Calma. Sossega. É a mansidão que nos capacita a suportar sem irritação, sem ressentimentos, as falhas e os tropeços dos outros, porque eu não falho e não tropeço, né? Só os outros. É engraçado isso, né? É misericórdia para mim e justiça para o outro. Sempre assim que a gente pensa, porque a gente é muito ruinzinho, muito egoísta. E Cristo é o nosso exemplo maior de humildade e de mansidão. Ele mesmo disse: vinde a mim que sou manso e humilde de coração. Outra graça, outro dom que ele nos fala é a longanimidade. O que significa isso? Suportar com paciência as pessoas. Manter o ânimo diante das adversidades. Fala de uma tolerância aos outros, com vistas a viver em paz, suportando uns aos outros. Como todos nós somos falhos e pecadores, às vezes nós precisamos ser longânimos com os outros. E muitas vezes, muito mais, os outros precisam ser longânimos com a gente, né? É ser resistente ao sofrimento, à provocação, não se irritar, mas olhar firmemente para Cristo, que tem todos os motivos para perder a paciência conosco todos os dias. Contudo, Ele age conosco com bondade e misericórdia e compaixão todos os dias. Ele espera o mesmo de mim e de você, que ao invés de nós perdermos o ânimo, sejamos longânimes e agindo com o outro, olhando com olhos de amor, de misericórdia e compaixão todos os dias. E o último fruto, a última graça da unidade que ele fala ali é o amor. O amor é a virtude final, é a coroa, é a soma de todas as virtudes. O amor de Cristo por nós e em nós é o que faz com que a gente haja com humildade, com mansidão, com longanimidade e amor pelo próximo. É fruto do Espírito, não vem de mim e de você, vem do Espírito Santo, que coloca isso e transforma os nossos corações. É dom de Deus. Esse amor que me faz amar ao Senhor e ao próximo como a mim mesmo, vem do Senhor. Amar, então, é a soma das atitudes que busca o bem-estar do outro, o bem da comunidade. É a capacidade de continuar amando o outro, apesar dos seus pecados e das suas fraquezas. Porque eu também peco, eu também sou fraco. Assim como o outro precisa me amar e ter paciência, muita. Tenhamos uns com os outros. Quem ama serve de amparo, de suporte para o outro. Não como um dever, mas por gratidão. Por Deus, que nos amou primeiro e se entregou por nós. E nesse amor, por Deus e pelos outros, é construído o vínculo da paz.
Amém? E depois Paulo nos fala aí dos versículos 4 a 6, dos fundamentos dessa unidade. Por que ser um? Por que nós temos que ter unidade? Leia comigo 4 a 6. Há um só corpo e um só Espírito, também fosse chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma unidade, eles são um, nós somos chamados a ser um. A Trindade, a unidade da Trindade é o fundamento da unidade que nós devemos viver. Abra comigo João 17, nós vamos ler do 21 ao 23. João 17, 21 ao 23. João 17 é a oração sacerdotal de Jesus, orando a Deus, rogando pelas suas petições. 17, do 21 ao 23, lá vai dizer assim, ó. Ele rogando a Deus, rogo, ao Senhor, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só por que a unidade é importante. Sejamos um para que o mundo veja e creia que nós somos enviados, que Jesus foi enviado. Eu lhes dei a glória que me deste para que sejam um. Assim como nós somos um, eu neles, tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amastes, assim como me amaste. Esse é o propósito. Demonstrar o amor de Deus, a submissão de Cristo. O testemunho da unidade é aquilo que mostra ao mundo que Jesus veio e fez a sua obra por nós, e morreu por nós, e verteu o seu sangue por nós. Assim como ele é um com o Pai, assim como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são um, ele quer que nós sejamos um. Ser, pensar, agir com uma só essência, esse é o fundamento da unidade da igreja, assim como a unidade da Trindade. E o que significa isso tudo? Lá em Efésios ainda, um só corpo. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo, uma só família, formada pelos filhos de Deus, de todos os lugares, regenerados e habitados pelo Espírito Santo. Um só Espírito. O mesmo Espírito Santo habita em todos os filhos de Deus. É o Espírito Santo que é a garantia, o selo. É Ele quem testifica com o nosso espírito que nós somos os filhos de Deus. Um único Espírito Santo habita em todos os filhos de Deus. Uma só esperança, como um só corpo, em um só Espírito, em uma única esperança de habitarmos com Cristo na glória, no lugar que Ele preparou para cada um de nós. Um só Senhor, confessando somente a Jesus como Senhor, que morreu e ressuscitou por nós, a um Cristo só. Uma só fé, a mesma fé que é dom de Deus, concedida a todos os filhos de Deus, que nos permite crer e confiar em Cristo. Uma só fé, que é dom de Deus, que vem do Espírito Santo, do mesmo lugar. Um só. Um só Deus e Pai. Deus é a fonte de tudo. Ele é sobre todos, pois ele exerce controle soberano sobre tudo e todas as coisas. Ele é através de todos, porque ele abençoa a todos nós, seus filhos, por meio de Cristo, nosso Senhor e mediador. E ele é em todos, porque ele habita em nós através do seu Santo Espírito, e ele nos atrai para ele, para que tenhamos intimidade junto com ele e uns com os outros, como um só, em unidade. Por isso, só pode haver uma única família cristã, uma só fé, uma só esperança, um só batismo, um só corpo cristão, porque só há um Pai, só há um Filho e há um Espírito Santo, que são um também. Sejamos um, como Deus Pai, Filho e Espírito Santo são um.
Esse é o fundamento da unidade. Nós somos um porque Ele quer que nós sejamos um. Amém? E para isso, para que nós tivéssemos essa unidade, Ele deu os dons, que são os frutos do Espírito, que você viu. E Ele também deu alguns dons específicos para a igreja, para que ela se edificasse e se erguesse. Está lá dos versículos 7 a 11. Essa graça de vivermos em unidade, ela foi concedida por Deus, nós já vimos, através de vários dons que se complementam para edificar a igreja. Cristo veio à terra como servo, em humilhação, e ascendeu aos céus com maravilhosa exaltação e nos libertou das trevas para estarmos com Ele. Nós éramos cativos do pecado, agora nós somos cativos de Cristo. Ele mesmo deu aos homens dons para continuarem a sua obra, chamando e edificando os filhos de Deus. Os dons, eles não são brinquedos particulares para uso próprio ou para o próprio deleite, mas são ferramentas com as quais nós devemos trabalhar em prol uns dos outros. Os dons são habilidades dadas por Deus para os seus filhos para que eles sejam edificados e para que Deus seja glorificado. Todo cristão possui um dom. Os dons são variados e o Senhor, em sua soberania, é quem os distribui. E quais são esses dons deixados para a igreja? O primeiro dom que ele fala ali é o dom de apóstolo. Jesus tinha muitos discípulos, mas poucos apóstolos. Você lembra, eram 12, né? Saiu Judas, entrou Matias, depois veio Paulo como aquele um enxertado fora de tempo, alcançado fora de tempo, como ele mesmo diz. No sentido especial, todos os apóstolos, eles viram a Cristo, testemunharam da ressurreição, receberam o seu ministério diretamente de Cristo, outorgado por Cristo, com a capacidade de fazer sinais e maravilhas, sob a autoridade de Cristo, para erguer os alicerces da igreja. No sentido especial, nesse sentido, não existem mais apóstolos hoje. Não há mais apóstolos. Mas, no sentido geral, todos nós somos servos e embaixadores de Cristo e temos a responsabilidade de proclamar o Evangelho. Apóstolo também significa enviado. Lembra do id? Id estou te enviando. Nesse sentido, nós temos essa responsabilidade. E deu também profetas. Profetas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, não somente recebiam de Deus uma visão de futuro, uma mensagem de juízo para proclamar ao seu povo, mas, sobretudo, eles proclamavam a palavra de Deus. A palavra de Deus que era recebida diretamente do Espírito de Deus pelo profeta para que fosse falada ao povo. Nesse sentido, as últimas revelações dos profetas estão encerradas em Apocalipse. O cânon bíblico se encerrou. Apocalipse 22 vai dizer que aquele que acrescentar qualquer palavra nesse livro também serão acrescentadas as pragas desse livro de Apocalipse. Ou seja, não tem nada de novo. Apocalipse chama revelações. As últimas revelações do Senhor para o seu povo estão escritas em Apocalipse. Nesse sentido, nós não temos mais profetas. Mas há o dom da profecia. O Espírito Santo é quem aplica esse dom e capacita o cristão a anunciar fielmente as Escrituras. É o Espírito Santo quem faz com que a gente lembre dos versículos, com que a gente use a palavra no dia a dia. E toda vez que um irmão chegar para você e pedir aconselhamento, e para onde se dirigir, você é o profeta na vida dele, abrindo a sua Bíblia e falando daquilo que o Senhor tem preparado sobre esse assunto. Essa é a profecia do agora. Não é o eis que te digo. É assim, a palavra diz que. A palavra diz. Amém? E ele deu alguns também como evangelistas. Os apóstolos e os profetas, eles lançaram o fundamento da igreja, alicerçadas em Cristo,
E os evangelistas são, sobretudo, convocados e chamados a chamar os perdidos. Cada membro da igreja também deve ser testemunha de Cristo, por onde estiver. Dessa forma, nós todos somos evangelistas, mas há pessoas que têm um dom especial, que têm um jeito específico para ser evangelista, uma capacidade, um desempenho diferente, um amor por fazer isso diferente. Essas pessoas têm o dom do evangelismo, são chamadas para isso. E mesmo o fato de nós todos não termos os dons, mas alguns, ainda assim, nós também somos chamados para a responsabilidade de anunciar o evangelho. Por isso que Pedro vai falar em 2 Pedro 2,15, procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Por isso que a gente tem que se encher de conhecimento. E por último, ele também deu pastores e mestres. Pastores e mestres aqui é uma coisa só. É um papel com dupla função. Como pastores, por vezes cuidando das ovelhas e alimentando a igreja através da palavra, como mestres. Não são duas coisas. Aqui são uma coisa com duas funções. Como mestre, ele ensina, capacita, equipa, confronta e exorta as ovelhas por meio da exposição das palavras de Deus. Como pastor, ele cuida, protege, vigia e consola as ovelhas. A palavra de Deus é o alimento, mas é também a vara de disciplina. Ela é o cajado que conduz as ovelhas no caminho do Senhor. A palavra é o grande instrumento para a edificação da igreja. Por isso, nenhum entretenimento, nenhuma metodologia, nenhuma ideologia, nada é mais importante do que a palavra do Senhor no meio da sua igreja. É através dela que a igreja é instruída, capacitada a viver no mundo e a edificar o corpo, edificar uns aos outros. É saber como reagir diante das situações da vida e saber o que falar quando o outro te procurar. E vai. Se não procurou, ainda vai. Você viu aqui alguma coisa específica que só tem um tipo de papel que pode atender as necessidades dos outros? É responsabilidade de cada um de nós. Estarmos prontos, preparados para acudir, para andar junto, para aconselhar os irmãos em amor, por meio da palavra. Mais nada. A palavra. Amém? E qual o propósito disso tudo? Paulo fala lá no versículo 12, leia comigo. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para a obra do ministério e para a edificação do corpo. Os dons, tanto os gerais quanto os específicos, são para a obra do ministério e para a edificação do corpo. Quem é o corpo? Bom que só sou eu. Quem é o corpo? Quem é a igreja? Para a nossa edificação. O nosso aperfeiçoamento. Amém? O propósito imediato de Cristo em dar pastores e mestres à sua igreja é, através do ministério da palavra, exercido por eles, equipar todo o seu povo para os variados ministérios. Por isso que os dons são diversos. Por isso que tem pessoas que se dão bem com crianças, outros gostam de tocar, outros são chamados para evangelizar, outros são chamados para o dia do luto, para aconselhamento, outros são chamados para executar, outros são chamados para planejar. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Tudo vem de Deus, para que nós façamos a sua obra. E o propósito final disso tudo é, juntamente com os frutos da humildade, da mansidão, longanimidade e amor, edificar a igreja. Meus irmãos, se não tivesse esse fruto, a gente ia se matar. Eu não tenho aqui um mais fácil do que o outro, não. Todo mundo difícil, cheio de personalidade, cheio de barda, cheio de manha. Se não fosse o fruto do Espírito, fica difícil. Mas o Senhor deixou tudo pronto. Graças a Ele. Uma vez que nós estamos forjados pelos dons, capacitados pela palavra,
prontos para o serviço, aí sim, nós desfrutaremos dos benefícios da unidade. E agora vem o mais legal. Quais são os benefícios da unidade? Deus quer que nós sejamos um. E o que isso nos traz como benefício? Nos versículos 12 a 16. O primeiro, a maturidade espiritual. Agora, como cristãos com um caráter forjado pelos dons e capacitados pela palavra de Deus, nós vamos desenvolvendo a nossa maturidade espiritual. Nós vamos amadurecendo e crescendo espiritualmente, olhando firmemente para Cristo. Cada provação, cada tribulação, cada ajuda, cada aconselhamento, cada crise, cada perrengue nos forja e nos faz amadurecer à medida que nós buscamos em Cristo, à medida que nós nos debruçamos na sua palavra e à medida que nós dependemos de Cristo. Cada vez que isso acontece, a gente está sendo forjado. Ele é o padrão de medida que determina a maturidade cristã. Ele é a nossa vida, mas ele também é nosso exemplo. Ele também é o nosso alvo, por isso nós precisamos nos desenvolver para ficarmos cada vez mais parecidos com Cristo. Nós precisamos nos esforçar para ser um reflexo de Cristo para a igreja, para o corpo e para a sociedade também. Cada um de nós individualmente tem que buscar com empenho a estatura perfeita de Cristo. E quanto mais nós crescermos juntos em Cristo, mais unidade nós teremos. O segundo benefício é a estabilidade espiritual. Uma vez que nós estamos crescendo em conhecimento e graça, não somos mais jogados de um lado para o outro com ventos de doutrina, com heresias, com ondas novas na igreja, com novos discursos, novas teologias. Você já deve ter visto muito disso. Eu também. Temos estabilidade uma vez que o fundamento da nossa fé é ancorado na palavra de Deus. Cristãos imaturos são como barcos sacudidos de um lado e para o outro. Vem um pepino, blow, toma para um lado. Vem outro, blow. Quem que é a nossa âncora? Onde está a nossa fé? Em quem nós depositamos confiança? Se é em Cristo, por mais que bata a onda no nosso barco, nós não seremos abalados, meus irmãos. Se você tem sido abalado, falta se achegar em devoção e quebrantamento diante de Cristo. Ele é a âncora. Ele vai te segurar pela mão. Nenhum homem pode fazer isso. Cristo pode. Amém? Esses cristãos, eles embarcam em qualquer barco. Quando aparece algo novo, vivem caçando experiências. Não têm discernimento para identificar falsos ensinos. A única proteção adequada contra a sutileza da heresia, meus irmãos, é uma fé crescente e fundamentada na verdade. Se encharque com essa palavra para você não ser tacado para um lado e para o outro. É isso que Paulo está falando. Os cristãos maduros se firmam na verdade, mergulhando cada vez mais nas Escrituras, que são a sua regra de fé e prática para todas as coisas. E aí sim, firmados na verdade, nós não somos mais levados como ventos e ondas para lá e para cá, mas ancorados em Cristo e na sua palavra. É isso que Paulo está nos dizendo. Terceiro benefício, seguirmos a verdade em amor. Significa viver e praticar a verdade, sempre a verdade, em amor. A verdade ela tem que ser a vida de todos nós cristãos. Nós devemos ser verdadeiros em tudo. A revelação de Deus em Cristo, que é a verdade, tem de influenciar e inspirar todas as atividades dos cristãos, todas. A verdade deve ser encarnada, incorporada em nós de tal forma que seja sempre o nosso único modo de pensar. Só a verdade. Não importa as consequências. Sempre, sempre, sempre. Eu escrevi 3 vezes verdade, tá? Sempre, sempre, sempre. Em amor. Pois do outro lado da conversa está outro pecador, imperfeito, mas igualmente alcançado pelo sangue de Cristo, como eu e você.
quem está do outro lado da conversa é tão dependente de Deus e do amor de Deus como eu e você. Não é melhor do que ninguém, nem pior. É tão dependente quanto, tão miserável quanto, tão pecador quanto. Seguimos e praticamos a verdade por amor a Cristo, que por amor verteu seu sangue por nós na cruz do Calvário. Por isso. O quarto benefício é crescermos como um só corpo. Porque é em verdade e em amor que a igreja cresce e se edifica. Como cabeça, Cristo faz com que o seu corpo, a igreja, viva e cresça. Como cabeça, ele também exerce autoridade sobre a igreja, sobre todas as coisas do interesse da igreja, no interesse do corpo, no interesse da unidade. Cada membro do corpo é chamado a trabalhar e servir para o bem do corpo. À medida que os membros crescem, o corpo também cresce. E o corpo cresce à medida que os seus membros suportam uns aos outros e se alimentam da palavra de Deus. Deus nos agracia com dons e chamados para alguns papéis específicos, e a nossa responsabilidade em obediência é aplicá-los à igreja. É aplicar, é fazer, colocar em prática, agir. Todo cristão tem uma tarefa geral, todos têm. Somos sacerdotes para anunciar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todo cristão tem uma tarefa específica. Ou nós somos capacitadores, ou nós somos realizadores. Nós fazemos alguma coisa, ou nós capacitamos para fazer. E todas essas realizações devem visar o crescimento e a edificação do corpo. A maturidade do corpo ela é alcançada através da realização das diversas funções. Isso significa que cada parte, cada um de nós, eu e você, cada parte do corpo, cada membro, todos nós devemos nos envolver e crescer na maturidade e no equilíbrio do corpo, para que o corpo seja edificado. Resumindo isso, meus irmãos, o nosso alvo é sermos um com Cristo e sermos um por Cristo, que é perfeito. Somente nele nós alcançaremos maturidade espiritual, somente nele teremos estabilidade espiritual, somente em Cristo seguiremos a verdade, cresceremos em unidade e seremos edificados em amor, olhando para ele. Eu não sei você, mas durante a preparação desse sermão, quem prepara o sermão e prepara a palavra da oferta, a abertura, sempre é ministrado, né? Ao escrever, ao receber do Senhor, ao estudar, ao pregar para si mesmo. E essa mensagem me constrange e me fez perguntar para mim mesmo. E eu pergunto para você. Você é corpo? Você é igreja? Você contribui para o crescimento do teu irmão? Você edifica ou você é pedra de tropeço? Eu perguntei para mim. E dói. E dói. Cada um de nós é chamado a crescer. Porque um corpo só cresce saudável quando cada membro cresce saudável. Se os membros não estão crescendo saudáveis, nós precisamos nos ajudar. Porque é responsabilidade nossa, que somos corpo, que o corpo cresça. Somos chamados para isso. Mas eu também me perguntei e pergunto para nós, por que tanta imaturidade entre os cristãos hoje? Porque nos falta reconhecer verdadeiramente quem nós somos em Cristo e quem Cristo é para nós. Porque não buscamos com afinco o crescimento e o amadurecimento espiritual. Porque muitos querem controlar tudo. Nós somos orgulhosos. Nós queremos andar sozinhos ao invés de caminharmos juntos. Porque nós gastamos mais tempo em coisas secundárias
do que buscando amadurecimento espiritual através da leitura, do estudo, da meditação, da palavra, servindo, aconselhando. E isso vale para mim e para você. Sim, meus irmãos, a gente gasta um monte de tempo com besteira. Se a gente for olhar o histórico do nosso Instagram, do nosso WhatsApp, você sabe o que eu estou falando. A gente desperdiça tempo. A gente joga fora. Mas como nós podemos ser maduros? Então, sabendo disso. Somente quando nós usamos os recursos que Deus nos deu, nós podemos nos tornar uma igreja madura. Somente quando nós nos preocupamos verdadeiramente uns com os outros, nós podemos nos tornar uma igreja madura. Jesus quer que coletivamente a igreja toda esteja preparada, vivendo em maturidade e em unidade de fé, um só corpo, para que não seja enganada por falsas doutrinas e falsas práticas, e assim possa crescer, edificando-se a si mesma na verdade e no amor. Todos nós temos necessidades morais, físicas e espirituais, e todos devemos apoiar e servir uns aos outros. Nós somos chamados a ser um só corpo. Somos parte uns dos outros. E juntos nós somos o corpo de Cristo. Amém? Concluindo, uma frase sobre unidade de John Stott que me chamou muita atenção. Ele diz assim com relação a esse texto: que vivamos uma comunhão que se aprofunda no profundo desejo de manter a unidade cristã saudável e resgatá-la quando ela for perdida. Um ministério ativo de todos os membros e um crescimento firme para a maturidade, sustentando a verdade em amor. Precisamos manter esse ideal bíblico claramente diante de nós. Somente então nós viveremos uma vida que valha a pena. Amém? Peço que você se coloque de pé. Na minha Bíblia, a versão Almeida século 21, no título dessa mensagem fala assim: a unidade da fé. Eu não sei como está escrita na sua, mas meus irmãos, quem nós somos? Quem nós somos no corpo de Cristo? Quem nós somos na igreja? Como temos contribuído para o crescimento e edificação uns dos outros? E eu me atrevo a te perguntar, do que você está disposto a abrir mão do seu precioso tempo para olhar para o lado, para o outro? Não é função específica de um só, ou de dois, ou de três, cuidar do corpo. Sim, o pastor é chamado para isso, mas cada um de nós é chamado para olhar para o corpo. Nós todos aqui somos membros uns dos outros. Quando você olha para o lado, você não vê outro cara, você vê um membro teu, um braço teu, uma perna tua, um pé teu, qualquer coisa. Ele é membro do teu corpo. E nós somos membros de Cristo. Então, meu irmão, eu te conclamo, toda vez que você olhar para um miserento desse que está do teu lado, toda vez que esse cara pisar no teu calo, pecar contra ti, toda vez que ele espernear, bota os óculosinhos lá, as lentes de Cristo. Olha para ele com compaixão, com amor, com misericórdia, porque você é tão pecador quanto ele. Tão indigno quanto. Não há ninguém melhor debaixo do sol. Não há. Todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus. Todos precisam de perdão. Todos precisam de compaixão. Todos precisam de amor. Todos precisam de cuidado.
Todo mundo tropeça. Todo mundo peca. Então não há ninguém diferente um do outro. Todos nós precisamos de um dos outros. Eu não sei como isso toca o teu coração, como o Espírito Santo tem trabalhado isso, mas eu apanhei demais essa semana. Isso me faz sentir um cristão medíocre. Porque por mais que eu já ache que eu faça alguma coisa, eu posso fazer muito mais. E olhando daqui para você que é corpo comigo, traz ainda mais fortemente o senso de responsabilidade que nós temos que ter uns com os outros. Não é eu contigo e você comigo, é uns com os outros, é todo mundo. Todo mundo. Todo mundo com todo mundo. Portanto, se alguém bater na tua porta, abre. Se alguém quiser chorar, dá o ombro. Se alguém está precisando ser aconselhado, pare e aconselhe de acordo com a palavra. Abra mão do seu tempo. Aquele que você gasta com besteira, e eu também. Não estou dizendo para pegar o dia inteiro, 7 dias, não. 1 hora por dia, 30 minutos, um WhatsApp. Pergunta para o irmão que não veio como é que ele está. Pergunta se está tudo bem. Nós somos membros uns dos outros. Lembre-se disso. Se a gente lembrar disso, já está valendo. Somos membros uns dos outros. Amém? Vamos orar? Bendito Deus e Pai, o Senhor que é um Deus triuno e que junto com o Filho e o Espírito são a unidade perfeita. Ajuda-nos, Senhor. Inculca em nós, Senhor, essas palavras para que nós venhamos a ser um só. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para os outros com olhos de misericórdia, compaixão e amor. Ajuda-nos, Senhor, a servirmos uns aos outros. Ajuda-nos, Senhor, a tirar os olhos das nossas necessidades e olhar para a necessidade do outro. Ajuda-nos, Senhor, a ser aquele que edifica e não aquele que é pedra de tropeço. Ajuda-nos, Senhor, a usar os nossos dons, a colocá-los em prática para o crescimento do teu corpo. Ajuda-nos, Senhor, a te servir, capacitando ou realizando, mas que nós não sejamos mornos, que façamos alguma coisa. Ajuda-nos, Senhor, a administrar melhor o nosso tempo, a usá-lo para a tua vontade, para louvor da tua glória. Ajuda-nos, Senhor, a tirar os olhos de nós mesmos e a colocar os olhos sobre a necessidade do nosso irmão. E junto com ele, crescer, nos edificar, para que juntos alcancemos a unidade, o vínculo da paz, a imagem e semelhança de Cristo, que é o nosso modelo em todas as coisas. Senhor, que nós sejamos como igreja, a igreja vertical e também a igreja que se reúne no mundo, formada pelos filhos de Deus, nós sejamos um só. Uma só forma de agir e pensar e fazer as coisas com um fim único de glorificar ao Senhor. Não para nossa glória, não para nossa honra, mas para glorificar ao Senhor em todas as coisas, em todo o tempo. Que nós sejamos relevantes, que nós sejamos aqueles que são apoio, aqueles que choram, que caminham juntos, aqueles que atendem às necessidades dos outros, Pai, em todo o tempo. Ajuda-nos, Senhor, a nos fortificar. Te peço, Santo Espírito de Deus, que venha transformar os nossos corações à medida que nós compreendemos e temos discernimento dessas palavras, Senhor, que são poder de Deus para todo aquele que nele crê. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.